O Flávio Bolsonaro saiu em defesa Ah, do Tarcísio, então é sinal que não é para criticar mesmo. O Flávio que lutou contra a CPI da toga. O que? Rachadinha, e mora numa mansão milionária hoje, pagando há 30 anos, e está muito bem no sistema. Você viu que há 3 dias atrás, 3 gados imbecis decidiram xingar e agredir Alexandre de Moraes e seu filho em um aeroporto da Itália. Ele havia ido para Siena fazer uma palestra e quando estava retornando, os gatos começaram: seu comunista, seu ladrão, seu desgraçado, e deram um soco na cara do menino, do filho de Alexandre de Moraes. O seu óculos, inclusive, caiu. E aí, quando chegaram ao Brasil, os 3 gados foram apreendidos pela Polícia Federal para prestar depoimento. Disseram: não, nós não fizemos nada disso, nós não fizemos nada disso. Veja, foram eles que começaram a nos agredir e esse mal entendido vai ser resolvido. Eu pergunto a você, quem é que tem a caneta para julgar esses caras? É ou não é o Supremo Tribunal Federal? Quem é que vai julgá-los? É o Xandão. O que esses imbecis conseguiram a não ser aumentar ainda mais o escopo do Supremo Tribunal Federal e escalar ainda mais em uma progressão de autoritarismo sobre aqueles que querem fazer qualquer crítica legítima ao Supremo Tribunal Federal. Foi isso que esses imbecis conseguiram. Eu sou um dos maiores críticos do Supremo Tribunal Federal que existe aqui na internet. Só que eu não parti para barbárie, eu não parti para desgraça, certo? Há 4 anos, o Alexandre de Moraes, ele vem recebendo ameaça de morte de bolsonarista, não só para ele, mas para a sua família, para os seus filhos. Esses imbecis acham que fazendo isso vão conseguir o quê? O que eles acham que vão conseguir? Eu vou contar uma história para você. Você sabia que quem começou essa escalada de difamação e de agressão em cima do Alexandre de Moraes foram os petistas? Sim, foram eles, que estavam revoltados após o impeachment da Dilma, o Alexandre de Moraes ser o ministro do Temer. Então está aqui, ó, PT exclui post que chamava Moraes de golpista e advogado do PCC. Está aqui, PT Brasil, @PT Brasil, é o perfil oficial. Hashtag ministro golpista. Alexandre de Moraes advogou para o PCC e maquiou dados de letalidade policial. Veja aqui. Então eles não paravam, através das suas MAVs, que são as suas militâncias de ambientes virtuais, eles não paravam a difamação em cima do Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes tem ódio de petista. Existe inclusive uma palestra dele falando: roubaram, não sei o que lá, estão na cadeia por causa disso. E Alexandre de Moraes era considerado um ministro do Supremo Tribunal Federal conservador. Como as coisas mudaram? Como as coisas mudaram? Como hoje o PT vive uma lua de mel com Alexandre de Moraes e como esta difamação, todas essas agressões foram migradas para os bolsopetistas, gados de Bolsonaro, que hoje atacam Alexandre de Moraes sem parar. Como é que isso migrou? Eu recomendo que você assista um documentário que é simplesmente a análise dos fatos aqui, sem essas paixões de torcida política, porque no Brasil a política virou torcida de futebol. Chamado o seguinte: Alexandre de Moraes, a história, feita pelo Spotnix, tá? Você tem que assistir isso daqui para entender a trajetória do Alexandre de Moraes e como chegou a isso. Muito bem. Todas as pessoas já estavam saturadas dos autoritarismos do Supremo Tribunal Federal, tá? E os únicos dispositivos legais que servem para coibir o Supremo estão aonde? No Senado. E são só 2. Só existem 2, dentro da lei e dentro da Constituição. E este é o caminho que eu segui e que as pessoas que estavam junto comigo escolheram seguir. Um dos dispositivos é um impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Só pode ser feito por senadores e precisa de mais de 50 votos. O outro dispositivo é uma CPI, que é um dispositivo da minoria que precisa, acredito que de 27 votos. Faltava um voto. E todos vocês que me acompanham há bastante tempo no canal, nós fomos às ruas pedir a CPI da Lava Toga. Isso era extremamente importante para coibir esses autoritarismos,
posto que, através de uma interpretação absurda, eu acredito, do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli entende que o Supremo pode ser ao mesmo tempo vítima, investigador e julgador das suas próprias ações e ter sob jurisdição todo o território nacional. Esse foi um inquérito das fake news que mandou, inclusive, apreender a revista Isto É, que levava Dias Toffoli na capa, com o nome Amigo do Amigo de Meu Pai. Certo? E todo mundo estava indignado. Faltava, como eu já repeti inúmeras vezes, faltava uma assinatura para que essa CPI acontecesse. A assinatura de Flávio Bolsonaro. E todo mundo estava clamando por isso, clamando por essa investigação. O que acontece? Cai nas mãos de Dias Toffoli o pedido de defesa de Flávio Bolsonaro, quando ele estava sendo investigado naquele caso de rachadinhas. Dias Toffoli toma uma decisão que é paralisar todas as investigações de lavagem de dinheiro e do crime organizado, atendendo ao pedido da defesa de Flávio Bolsonaro e paralisando a COAF por 6 meses. Então os bolsonaristas e a sua militância tiraram o foco daquele que estabeleceu a CPI da fake news, que dava esses poderes todos ao Supremo Tribunal Federal, tiraram o foco de Alexandre de Moraes e foram para o Gilmar Mendes. E aí você via no Twitter, ninguém mais falava de Dias Toffoli, só se falava de Gilmar Mendes. É isso aí, impeachment no Gilmar Mendes, vamos fazer em cima do Gilmar Mendes. Enquanto Flávio Bolsonaro desarticulava a CPI da Lava Toga. Destruía, ele se uniu junto com o PT para ameaçar outros senadores para que não tivesse a CPI da Lava Toga. Tá? Então passa por Gilmar Mendes e aí não se fala mais do Dias Toffoli, se fala só do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, vamos fazer o impeachment do Gilmar Mendes desgraçado, sapão e tal. A militância bolsonarista não parava de atacar. Cai então na mão do Gilmar Mendes um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro sobre o seu foro privilegiado. Para o Gilmar Mendes voltar se ele teria foro privilegiado ou não. E aí adivinha o que acontece com a militância bolsonarista. Não falam mais de Gilmar Mendes, não falam mais de Dias Toffoli, que foi ele que mandou abrir o inquérito dando superpoderes ao Supremo Tribunal Federal, e colocam foco em Alexandre de Moraes, porque os dois estavam com pedidos da defesa do Flávio Bolsonaro. Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, Alexandre... E aí tudo aquilo que o PT falava de Alexandre de Moraes migra então para os bolsopetistas que começam a utilizar isso para atacar. Novamente, eu peço que você assista o documentário Alexandre de Moraes, a história, está com 108 mil visualizações, que é muito pouco, e a história do Alexandre de Moraes até este momento. Aí o Monark vai lá no seu podcast e diz o seguinte: esse senador aí fica falando de CPI, de fazer CPI, não dá certo essas coisas, mano. Essas coisas não dá certo, tá ligado? Aqui no nosso país, tá ligado? Nem tentaram. Quando se tentou, Flávio Bolsonaro destruiu. São os dois únicos dispositivos legais, a CPI e o impeachment. Então me diz o que dá certo, Monark. É você xingar Alexandre de Moraes no seu canal? Então vem me prender aqui, ó, caraca! É isso, dá certo? Dá certo? É você se tornar um mártir do gado bolsonarista, como foi Bob Jeff, como foi Sarah Winter, como foi Daniel Silveira. Dá muito certo isso daí. Já sei, é chamar os 7 quilos de beiço do Alan dos Santos para ele falar a respeito de Foro de São Paulo, comunismo e de como é que você entende as estruturas de poder, quando ele estava junto com Flávio Bolsonaro para destruir o único dispositivo legal que nós teríamos para nos impor contra os autoritarismos. É isso que dá certo, Monarca? Me diz. Porque eu acredito o seguinte: uma CPI tem o poder de quebrar sigilos bancários e telefônicos. Uma vez que você quebra o sigilo bancário e telefônico de Gilmar Mendes, eu acredito que pavimenta, sim, um pedido de impeachment. E o povo brasileiro vai ver o que está acontecendo. Se você nem tentou, como é que você vai saber?
Então fica aí, cara, xingando os caras. Destrói a tua própria vida. Fica tentando cavar uma prisão preventiva em cima de você para ver se o gado bolsonarista, que te detesta, que detesta você e que só lamenta que Bolsonaro não esteja te levando para um paredão para te fuzilar, porque para eles você é só um maconheiro imbecil, certo? Eles só lamentam isso, que não é Bolsonaro que está te levando para um paredão para te fuzilar. E eles estão tendo que ir no seu programa para poder usar você, falar as coisas que eles desejam falar, que não vai levar a nada, tá? Então, enquanto você faz essa sua brincadeira aí, Monark, pode ter certeza, nada vai mudar. Ou você acha que a grande solução é passar um cheque em branco para um vagabundo como Jair Bolsonaro se tornar um ditador à la Pinochet no Brasil para combater esse tipo de coisa? E aí você vê um picareta ordinário, como a Codorna de óculos, falando a respeito de CPI de Lava Toga. Que olha só, o vagabundo que passou pano pro bolsonarismo todo esse tempo. Agora o Pix não caiu, vejam só. O Flávio Bolsonaro saiu em defesa A Codorna. do Tarcísio. Então, é sinal que não é para criticar mesmo. O Flávio que lutou contra a CPI da Toga. Porque rachadinha e mora numa mansão milionária hoje, pagando há 30 anos, e está muito bem no sistema. Eu não devo nada ao Flávio Bolsonaro. Eu não devo nada a Jair Bolsonaro. Ah, agora não. Meu compromisso e minha lealdade nunca foi para com um político. O cara que dizia que queria experimentar o lance do Bolsonaro para ver se estava envenenado. Porque ele morreria por Bolsonaro antes de Bolsonaro provar o lanchinho. Mas é uma codorna muito fela da puta essa, mano. Jamais. Eu sou liberal clássico demais para isso. Eu desconfio de políticos. E eu tenho ojeriza do Estado. Ele é necessário. Mas que codorninha. Mal necessário. Até babando aqui na boca, baba imunda. Se alastrou aqui pelo canto da boca. Porque eu não sou anarquista. Mas eu não sou fiel ao Bolsonaro. Eu sou fiel à minha consciência, aos meus valores, meus princípios e ao povo brasileiro. Ah, patriota. É o patriota de home office, né? Que manda toda a galera se ferrar no dia 8 de janeiro. E quando cai pra cima dele, tem nada a ver com isso daí, tá ok? Tem nada a ver com isso daí. Você é um bando de otário, tá ok? Você é um bando de bobo da corte. Jair Bolsonaro nunca travou uma briga séria contra o Supremo Tribunal Federal. Nunca. Eu quero que você coloque na sua cabeça. Só existem esses dois dispositivos para se impor contra autoritarismos do judiciário. Mais nada. A ditadura do judiciário é a pior ditadura que existe, porque contra ela não tem a quem recorrer. E hoje nós chegamos à situação onde esses imbecis deram tantos motivos a ministros do Supremo para aumentar o seu escopo de atuação e a sua escalada autoritária, e simplesmente não tem o que fazer. Enquanto a idolatria política, tanto em cima de Lula, tanto em cima de Bolsonaro, não for destruída primeiro, não existe sequer clima político para o Senado movimentar qualquer coisa, porque está acovardado. Então a luta principal agora é destruir a idolatria em cima desses dois bandidos que esmagam o povo brasileiro e dos seus partidos de canalhas. O PL, que roubou muito durante o Petrolão, junto com o PT, e o próprio PT, que teve inclusive Lula preso aí. Muito bem, é isso. Se esse vídeo foi importante para você, por favor, verifique a sua inscrição no canal, seu gostinho, seu sininho, e a situação é essa daí. Quem está com a caneta na mão? Ele vai ou não vai ferrar esses caras que difamaram, xingaram e ameaçaram a sua própria família? Vai ou não vai? Responde para mim. Vai.